Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz sexta-feira para você, uma feliz sexta-feira para toda a sua família. Hoje é 26 de setembro. Vamos rezar hoje, meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 até 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. E então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." O Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, apresenta para a gente um dos momentos mais profundos, também centrais, da vida pública de Jesus. De que se trata? A confissão de Pedro. A narrativa do Evangelho diz que Jesus, num momento de oração, lá num lugar retirado, faz uma pergunta decisiva para os seus discípulos: "Quem diz o povo que eu sou?" Obviamente que as respostas que os discípulos dão também refletem a visão que existia na época, a visão das pessoas. Alguns pensavam que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, outros o identificavam como o profeta Elias, e havia ainda quem o considerasse um dos antigos profetas que havia voltado à vida. Ou seja, uma diversidade de opiniões que era difundida nos meios populares. No entanto, Jesus não está interessado apenas na opinião das multidões, o que os outros estão falando. Ele deseja algo mais íntimo, mais pessoal. Ele olha para os discípulos e faz uma pergunta que ecoa até hoje no coração de cada um de nós, no seu coração. É no meu coração, porque essa pergunta ela tem que ser respondida por cada um de nós. Ela é uma pergunta pessoal. A gente não vai responder aquilo que os outros nos dizem, mas é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Então, essa é a grande pergunta da fé. Quem é Jesus para nós? E essa pergunta ela exige uma resposta pessoal. Eu não posso terceirizar essa resposta. E não podemos nos esquivar dela. Em algum momento da nossa vida, de cristãos, católicos, a gente vai precisar responder essa pergunta. Pode ser lá no nosso tempo da instrução catequética, da iniciação à vida cristã, pode ser na metade da nossa vida, na finitude da nossa vida, mas ninguém foge dessa pergunta. Ela é pessoal. Quem é Jesus para nós? Pedro, em um momento de inspiração divina, ele responde com clareza e firmeza: o Cristo de Deus. E essa confissão de Pedro não é apenas uma afirmação, como nós diríamos, teológica. É uma expressão de fé profunda. Essa declaração ela é central para a nossa fé cristã. Reconhecer Jesus como Cristo não é apenas um exercício intelectual. Ele é um compromisso de vida. Está ligado exatamente com o desejo de conhecer Jesus, acolher o seu estilo de vida, a sua proposta. Então, não é exercício intelectual. É um compromisso da nossa vida. E quando reconhecemos que Ele é o Cristo, nós somos chamados então a segui-lo, a viver de acordo com os seus ensinamentos, a testemunhar a presença dele nas nossas vidas.
Ora, eu faço toda essa reflexão preliminar porque há uma preocupação. Porque muitos batizados hoje, nas nossas comunidades, não conseguem responder da mesma forma porque não se relacionam intimamente com Cristo. Não conseguem responder essa pergunta: quem é Jesus para nós, para Ele? Ora, conhecer Jesus deve ser um esforço constante do cristão, porque só dessa forma conseguiremos viver como Ele viveu e amar como Ele amou. Só assim nós poderemos saber quem Ele é e o que espera da gente. Novamente, eu chamo a atenção, não basta conhecer suas palavras de maneira superficial. Somos chamados a esse encontro pessoal com Jesus, um encontro que transforma a nossa vida. Mas reconhecer Jesus como Cristo implica também, percebamos o final do Evangelho de hoje, não nos esqueçamos disso, implica também aceitar o seu caminho. E o caminho de Jesus é o caminho da cruz. E é o caminho do sacrifício, da doação, do serviço, de uma entrega total ao amor de Deus e ao próximo. Em outras palavras, a gente diz assim, eu tenho que saber quem é Jesus, quem é Ele para mim, segui-lo, e segui-lo significa eu também no meu cotidiano ser capaz de abraçar a cruz com Ele. A cruz que não é a cruz do fardo, mas é a cruz exatamente dessa entrega, dessa disposição, do querer, do amor, da compaixão. Pensamos que Santo Antônio nesse dia te dê essa força, te dê essas boas inspirações, te dê essa coragem, acima de tudo essa abertura da mente e do coração para você responder com serenidade, com maturidade, quem é Jesus? Paz e bem, até amanhã.